como deixar aí o seu ex ou sua ex desesperada ou desesperado, querendo voltar com você. E para isso você vai ter que entender vários pontos que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então eu quero dar as boas-vindas para vocês. Vamos que vamos para o nosso tema de hoje. Estamos falando sobre o tema de deixar ele ou ela desesperado fazendo as coisas certas e tendo a possibilidade de você voltar com ele ou com ela de forma consistente, sem que você precise correr atrás, sem que você precise se humilhar e salvar aí a sua família. Para quem não me conhece, eu faço exatamente isso. Eu chamo Luciano Castro, seja bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez aqui no nosso canal. Luciano, é normal o desapego? Depende. Depende do que você diz de desapego. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também hoje, tá bom? Então, pessoal, o pessoal está chegando aqui. Eu sempre gosto de conversar e tirar algumas dúvidas. E antes de qualquer coisa, você que acredita que já era, eu quero que você fique na live e comece a estudar um pouco mais essa sua régua de decisão de dizer já era ou não. Porque muitas pessoas dizem já era e, na verdade, ninguém me convence que já era, como, por exemplo, o nosso amigo Jonathan falou aqui, ó, ela foi morar com outro, já era. Então, será que já era, Jonathan? Então, assim, a não ser que você diga, eu não quero mais, porque tem uma questão do ego, uma questão do orgulho, mas a questão do outro lado lá, isso daí é uma ilusão brutal na vida de vocês, beleza? Vamos lá, primeiro de tudo, eu quero que vocês pensem o seguinte, antes de falar o que fazer para deixar ele ou ela desesperado ou desesperada, é importante vocês saberem aqueles famosos erros comuns. Primeiro erro, vou pegar esse que o pessoal está falando comigo. O primeiro erro é você confiar no cenário que está do lado de lá. Então, como assim, Luciano? Vamos dar algum exemplo. Ele está com outra pessoa, ela está morando com outro. Ele resolveu namorar, ela disse que não me ama mais, ele disse que me odeia, ela disse que só quer me ver como amigo e pai dos nossos filhos, e assim vai. Qual foi a frase que você já escutou? Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito comum quando você dá ouvidos e você dá moral emocionalmente para esses cenários que vêm do lado de lá. Então, é muito importante eu chegar para vocês agora, nesse momento, e falar o seguinte, cara, para que você consiga inverter o jogo, primeiro ponto é você parar brutalmente agora com esse erro. Então, entenda, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque uma das coisas que mais destrói as possibilidades de salvar o relacionamento, o casamento e a família é você abandonar um processo de ressignificação e de percepção da outra pessoa sobre você. E isso acontece quando você se desmotiva, quando você desacredita, quando você perde o entusiasmo, quando você pensa em desistir, quando você diz que o outro lado não tem mais jeito. Porque quando você tem esse pensamento, na verdade, o problema não é a reconquista. A reconquista, pessoal, ela é uma consequência de tudo que eu trabalho aqui. A reconquista, eu poderia dizer para você que a reconquista é praticamente natural se você segue o processo que eu falo aqui. Então, diferente de vocês quererem ter, como eu sempre bato na tecla aqui, técnicas de reconquistas, de frases, de ela vai enlouquecer e tal, cara, isso tudo vai acontecer se você se tornar uma outra pessoa em relação à percepção dela. Mas não é perder a sua personalidade, pelo contrário, é você ativar a sua identidade. A grande maioria das pessoas, quando passa pela separação, pelo divórcio, vocês acabam se conectando com outras personalidades. Eu posso arriscar aqui e vocês podem dizer para mim, quem aqui sentiu que perdeu o brilho na vida, que perdeu a garra, que era uma pessoa mais ousada, que era uma pessoa mais otimista, que era uma pessoa que lutava pelas coisas, e de repente você se vê numa situação de desânimo, se vê numa situação aonde você não sabe mais nem quem você é, se vê numa situação aonde você, cara, onde é que está aquela mulher que era corajosa lá atrás? Onde está aquele cara e hoje se assusta com tudo? Se diminui, se encolhe com qualquer desafio, principalmente no mundo conjugal? Aonde está aquela pessoa
que antes era, cara, conquistadora, atrativa, atraente, que mexia com os ambientes onde chegava. Então, veja, primeiro ponto de tudo que eu estou falando para você começar a mudar esse jogo, é você entender que esse desânimo, que enquanto você não passa pelo seu processo, pelo seu deserto, e você não evolui verdadeiramente, não existe reconciliação. Aí, o que você vai dizer para mim? Você vai dizer assim, Luciano, eu estou cansado, eu estou exausto, eu não aguento mais lutar por o casamento, nada acontece, está tudo errado, tudo que eu me esforço parece que é em vão. E aí, o que acontece nesse cenário? Esse cenário está te colocando em uma dor profunda, está te colocando em impotência, está te colocando em um cenário onde você olha para tudo isso e diz, não há mais nada o que eu possa fazer. Só que o problema, galera, e eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu estou falando agora, o problema é que enquanto vocês acreditarem que vocês devem fazer algo em direção ao ex ou à ex, é aonde você mais vai errar. É onde você mais vai desanimar. É onde você mais vai desistir. É onde você mais vai se convencer. Vou repetir. É onde você mais vai se convencer que não há mais nada. E você vai jogar a toalha. Só que a hora que você jogar a toalha, cara, isso eu falo de uma forma tão repetitiva aqui. As pessoas, elas jogam a toalha porque elas acreditam que todo movimento que elas devem fazer é pelo ex. É por causa dele, é por causa dela. Porque eu vou me tornar algo melhor. Não, galera, primeiro de tudo, você se torna algo ou alguém melhor por você, cara. Se você parar para pensar hoje, a sua vida como um todo, você consegue ajudar as pessoas suficientemente que você gostaria? Você está aliviando as dores de pessoas carentes, por exemplo? Você consegue prosperar a esse ponto? Você está feliz com aquilo que você de fato faz na sua vida profissional? Já chegou no reconhecimento que você queria? Você financeiramente está satisfeito com o que você ganha, as contas, o estilo de vida, consegue pagar seus sonhos e tudo mais? Você olha para o espelho hoje, você ama o que você vê do seu corpo, seu peso, seu físico? Você está saudável? Cara, isso tudo não tem a ver com ex, não. Só que quando a gente esquece, muitas vezes fica só no modo zumbi, sobrevivendo, pagando contas, etc e tal, nós temos um problema. E aí, o que acontece? Eu tenho duas etapas. Primeiro, eu tenho que mudar todo esse cenário. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Luciano, eu já evoluí muito, mas ainda assim não acontece nada. E várias pessoas eu converso dessa forma, e o que eu pego do outro lado é exatamente a pessoa evolui, mas ela não consegue aplicar isso, aí sim, no mundo mais do relacionamento e criar uma curiosidade atrativa. Mas, no geral, a pessoa nem chegou nessa fase. Nem chegou nessa fase. Então, galera, primeiro ponto, para que ele ou ela fique desesperado, para de errar no sentido de parar de olhar para o lado de lá. Tem gente que falou aqui para mim, o meu caso é só um milagre, o meu caso não tem mais jeito, o meu caso, galera, com todo amor, eu vou falar isso para vocês, já falei isso em alguns vídeos aqui para vocês. Se você acreditasse que o seu caso não tem mais jeito, você não estaria aqui procurando alguma coisa. Você sempre está com uma ponta de esperança que algo aconteça diferente. Então, pega essa ponta de esperança e faça algo diferente. Não queira terceirizar a sua responsabilidade em poder salvar o seu casamento, sua família. Daniel, por exemplo, o Daniel colocou aqui para mim assim, ó, já entreguei nas mãos de Deus. Isso é um ponto interessante. Daniel, vou te dizer uma coisa. Entregue nas mãos de Deus o que é impossível. Mas a sua parte, meu amigo, ele não vai fazer. Ele não vai mexer uma única pedra, uma única agulha para você merecer receber o milagre que vocês estão desejando. E vou mais longe. Por que eu sei disso? Porque eu vejo literalmente milhares de pessoas recebendo muitas vezes o milagre, a oportunidade e desperdiçando porque não aprendeu a estar no melhor momento para receber a graça. Então vamos lá. Primeiro de tudo, para que você mude a percepção do outro lado, você tem que ter a intenção de ter o ex ou a ex de volta. Daniel, com todo amor, cara, você falou assim, ó, tô melhorando, tá, minha melhor fase, voltei para academia. A academia é, vamos dizer assim, ele vai mexer com a tua autoestima, vai mudar a tua aparência, vai te dar um gás, ânimo, dopamina, isso é importante.
vai te criar uma nova energia, mas a pessoa não foi embora só por causa disso. Aliás, não foi embora só por causa disso. Isso vai te dar um pouco mais de combustível para mudar o que é necessário, tá bom? Sempre importante vocês estarem atentos a isso. Então, galera, vamos lá. Primeiro de tudo, a intenção de ter o ex de volta. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que eu quero que vocês reflitam comigo agora. Eu quero que vocês entendam. Galera, se eu perguntar hoje para vocês, por que você quer, de fato, o ex ou a ex de volta? Por quê? O que vocês me diriam? Qual o motivo? Eu vejo que amo ele. A família de volta, restauração da família. Por segurança? Boa pergunta. Não sei explicar. Só para passar a dor? Amor. Quero construir uma família ao lado dele. Meu amor é maior do que as diferenças. Restaurar a família. Quero minha família de volta. Cometi erros. E por isso acabou. Vejo que ela não me esqueceu. Não é por isso. Isso é uma coisa que te motiva. Mas não é por isso. Recomeçar do zero. Boa pergunta. Pois ele quer viver a vida dele sem mim. Para ter uma cumplicidade. Uma amiga, uma companheira. Legal. Porque a minha família é minha alegria, é minha base. Pessoal, por que eu fiz essa pergunta? Se você não tiver um verdadeiro porquê, você não vai passar pelo processo do como. Tem uma frase que eu já falei para vocês, do Viktor Franklin, que é um terapeuta, um psicólogo da época da guerra, da guerra não, desculpa, do campo de concentração de Auschwitz. E ele fala uma coisa interessante. Anotem aí. Quem tem um porquê supera qualquer como. Então veja. Só que o porquê, quando você fala, eu quero minha família de volta, eu quero meu casamento, porque eu amo ele, porque aqui, no final das contas, é tudo isso que nos faz sentir algo. Experiências. Estar com a pessoa nos faz sentir coisas. O relacionamento, como eu sempre digo, ele nos ajuda a potencializar experiências e emoções. Então, veja, ela é o amor da minha vida. Claro, ótimo, lindo, de show de bola de verdade. Quando eu tenho esse sentimento, eu quero a pessoa do meu lado, por quê? Porque eu me sinto bem compartilhando, desfrutando, crescendo, construindo, me imaginando lá na frente. Mas por quê? Porque eu tenho uma emoção. Então é importante, pessoal, importante que nós tenhamos todo esse cuidado. Por que você quer? Por que eu quero essa pessoa? Na verdade, todos nós queremos construir experiências e emoções. E a relação, sim, ele é um excelente potencializador. Só que olha o que eu estou falando. Presta atenção agora. A relação potencializa as emoções, mas eu já sou a emoção. Então eu não posso esperar que a relação vá me fazer feliz. Eu já sou feliz. E as relações, no caso, o meu casamento, a minha família, potencializa algo que eu já sou. E quando eu já sou, eu atraio. Quando eu já sou, eu conquisto. Quando eu já sou, eu retenho, eu guardo, eu protejo, eu desfruto. O problema é que hoje nós estamos buscando a relação, o relacionamento, o casamento, muitas vezes, para eliminar a dor. Eliminar a dor. Então entenda uma coisa, o casamento, ele não elimina a dor. Quando eu curo as minhas dores, eu trago a relação. Quando eu não me desenvolvo de forma emocionalmente falando, eu não consigo potencializar as emoções boas. Cuidado, Leonardo. Você falou assim, ó, potencializa as ruins também. Quando eu não tenho maestria emocional, você não só potencializa as ruins, como foi o que aconteceu com vocês. Eu potencializei o que era ruim, no final das contas, eu perdi a relação. Quando eu aprendo a potencializar as boas e administrar os desafios emocionais, eu colo, eu consigo virar uma unidade. O problema é exatamente eu não saber administrar os desafios e os problemas. Então, como que a gente faz para colher esse processo? Primeiro, nós temos que trabalhar o lado psicológico como vantagem. O lado psicológico, eu digo, são as necessidades naturais. Por exemplo, quando a gente faz o afastamento, aquele famoso contato zero, muitas pessoas acreditam que apenas isso já resolve o problema. Ajuda você, sabe por quê? O contato zero é importante? Porque já ajuda você a criar o afastamento e já eliminar alguns erros. Tantos erros que você comete só por estar perto da pessoa. Só de estar perto da pessoa.
E quando você dá o silêncio para outra pessoa e para você mesmo, você cria um choque de realidade, de possibilidades, de novas emoções entrarem até então. Porque quando você está naquela loucura do dia a dia, você tem um problema sério. Você deixa simplesmente as emoções negativas tomarem conta. Você não deixa dissipar o que era ruim. Tá fazendo sentido, pessoal? Vamos lá, alguém colocou aí, ó, tratamento do silêncio é cruel. Isso não é tratamento do silêncio, meu amigo. Vocês percebem como existe muito erro, cara, no conceito? Quando eu falo do silêncio, eu falo de você não entrar em contato. O tratamento do silêncio, ele indica, por exemplo, para você ignorar a pessoa, maltratar pelo silêncio. Eu nunca recomendei isso, nem vou recomendar, porque isso é uma loucura. O contato zero, o afastamento, você cria escassez de você para outra pessoa, no sentido de não ativar. O contato zero é muito mais para você do que para o outro. Agora, quando a outra pessoa entra em contato com você, é o que eu falo para os meus alunos. A galera que está aqui na T22, a gente já começou a conversar sobre isso. O que a gente fala? Eu aprendo a administrar o evento. Só que o que você não vai fazer? Não vai ficar implorando, não vai ficar pedindo, não vai ficar correndo atrás. Não fazer isso não é tratamento de silêncio. Não fazer isso é você dar espaço para a decisão que a pessoa tomou de não estar com você. Quando você dá o espaço, criar esse afastamento e o contato zero dentro de uma estratégia que eu chamo de estratégia de estado neutro, essa escassez é a forma mais inteligente e madura de você entregar o que a pessoa decidiu. Ela não quer estar com você. Isso não é tratamento de silêncio, pelo amor de Deus. Você simplesmente está dando espaço que a pessoa te pediu, porque ela falou, não quero mais. Agora, amanhã, ela vai mudar de ideia, principalmente se você parar de encher a paciência da pessoa. Então, você vê como, dentro de um conceito que parece ser tão simples, as pessoas erram brutalmente. Um simples conceito de afastamento para você se curar primeiro. E esse é um passo importante. Quer enlouquecer? Quer deixar o outro lado desesperado? Não é pela maldade, é pela vontade que eles vão ter por quem você está se tornando. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é a mudança de comportamento. Você tem que tirar a certeza que ele ou ela tem você na palma da mão deles. Você precisa desenvolver a sua felicidade e a sua evolução de propósito. Então, coloca aí no chat para mim. Ativar a felicidade de propósito. Erivaldo, uma correção no que você falou. Precisa se mostrar forte. Você não tem que se mostrar para ninguém, meu amigo. Quem quer se mostrar forte é um personagem. Personagem não sustenta uma mudança, muito menos uma família. Você sabe o que eu estou falando? Você não tem que se mostrar nada. Você tem que se tornar uma pessoa diferente. Identidade. Percebe, amigo? É sutil, mas isso muda tudo. Porque senão, sabe o que acontece? Infelizmente, a maioria das pessoas estão querendo mostrar algo para outra pessoa, querendo ser um personagem para impressionar o outro lado. Quando você faz isso, você destrói a sua identidade. Porque ninguém vive um personagem. E mesmo que você consiga viver um personagem por alguns meses, essa pessoa voltar com você, quando ela perceber que não é uma mudança verdadeira, já era. Ó, vamos lá então. Depois eu vou fazer alguns comentários aqui que eu tô vendo aí, eu sempre admiro essa parte aí, eu gosto muito, né? Então, galera, vamos lá. Dentro da mudança de comportamento, vocês colocaram aí, ativar a felicidade de propósito. Ou seja, porque eu quero, porque eu mereço, porque eu sou. Não é porque eu tenho. A felicidade eu sou. A felicidade não é porque eu tenho nada nem ninguém. Eu sou feliz. E isso você vai ter que aprender a desativar, a ativar. Entende, pessoal? Outro ponto. Aprender a regular as emoções. Então, escreve aí. Para você mudar a percepção dele ou dela, eles começarem a ficar desesperados, coloca aí, ó, regular as emoções. Escreve no chat, regular as emoções. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, o que eu mais vejo aqui agora, aqui, ó, às 22h27, quem está vendo ao vivo comigo.
Depois alguém vai estar vendo a gravação. Às 22h27 no chat, sabe o que eu mais vejo? É a ansiedade tomando conta de cada um de vocês. O medo, a ansiedade, o imediatismo, a vontade de desistir. Quando eu não aprendo a regular as emoções, eu começo a agir através da impulsividade e pânico. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Quando eu aprendo a regular as emoções, eu passo a agir a partir de um estado de intencionalidade. Cara, galera, olha que interessante. A minha ação, ela é a partir de um estado de intencionalidade e não de impulsividade ou pânico. Então, o que eu falo muito para vocês? Uma frase que eu falo bastante, até faz um tempo que eu não falo. Vamos relembrar? Anota aí no chat, então. Mais uma, para vocês não esquecerem. Quando a emoção cresce, a razão desce. Escreve isso no chat. Quando a emoção cresce, a razão desce. Vocês entendem, pessoal? Sim ou não? Isso é importantíssimo. Só que quando eu aprendo a ter maestria nas emoções, mesmo que a emoção cresça, eu aprendo a regular as ações e passo a agir por intencionalidade. Até porque o nosso subconsciente, ele vai fazer você agir de uma forma alinhada com aquilo que você aprendeu a se desenvolver. Um outro ponto importantíssimo que faz a outra pessoa, por que eu estou falando tanto de regular as emoções, desenvolver a felicidade de propósito, por uma questão simples, galera. Respira fundo, vai. Beleza. Quando você se afunda emocionalmente, a outra pessoa fica no controle da situação. E sabe o que é pior? Ela fica no controle da situação da tua vida. Cara, não funciona. Aí o José Luciano aqui, ó, meu xará, né? Luciano José ou José Luciano? Não sei como é que fala, mas enfim, ele colocou assim, ó, meu amigo, você colocou assim, ó, eu já desisti. Desistiu nada, meu amigo. Se você tivesse desistido, você não estava aqui. Mas o que eu tô querendo dizer para você, não, Luciano, tudo bem. Você pode até falar o que você quiser e eu vou te respeitar muito, mas eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado, porque a desistência da relação mata a evolução. Presta atenção no que eu falei. A desistência da relação mata a evolução. Até rimou. Então é importantíssimo que você tenha essa percepção de que tudo isso que a gente vai fazer e a gente trabalha não é pela outra pessoa. Um outro ponto, pessoal, quando você trabalha todos esses cenários que vocês estão falando, que eu estou falando para vocês, regular as emoções, desenvolver a felicidade de propósito, sair desse fundo do poço, por isso que eu tenho que primeiro fazer um processo de autorresgate. Eu consigo ir para um outro ponto, que é o seguinte, ter uma vida ativa e interessante. E uma vida ativa e interessante é naturalmente atrativo. Sabe onde as pessoas mais tomam tombo dentro do processo de reconstrução? Sabe onde é? Pelo desânimo. Porque ela não tem alguém ali, ó, enchendo o saco dela. Não para. Vamos. Cadê o negócio? Entrega, faz, vamos resolver. Isso dentro do próprio método, inclusive, tem alguns momentos ali que eu provoco um movimento para que as pessoas não abandonem. Mas não é por causa da questão do método A, B, C, D. Pode ser o melhor método da galáxia. O problema é que a gente vai criando pontos para que ela crie um momentum de transformação. Percebe, galera? Eu tenho você, uai. Vamos para cima, então. Agora, Luciano, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A questão não é ser fácil ou ser difícil. A questão é qual o seu porquê. Lembra que a gente falou no começo do nosso bate-papo hoje? Se você não entende verdadeiramente o quanto é valoroso a sua família, cara, o seu casamento, os seus filhos, o quanto vale a pena você passar por algumas coisas, porque hoje é uma consequência do que vocês viveram lá atrás. Da imaturidade emocional, do não desenvolvimento, não saber lidar. E aí as pessoas ficam, entre aspas, incompatíveis, mas porque elas não conseguiram evoluir e fazer a coisa se resolver naturalmente. O problema não é o casamento não é uma entidade, são duas pessoas. Só que sempre vai ser mais fácil abandonar uma relação do que aprender a, muitas vezes, por exemplo, trabalhar o próprio ego e o próprio orgulho. E para mim isso não funciona, isso não serve, isso é besteira.
E assim vai. E aí a pessoa fala, quer saber, o mais fácil é desistir e ir embora. E aí o que eu falo pra galera, só que tem um problema. Você acredita que mudando o CPF da relação vai mudar os problemas. Só que você esqueceu que se você não faz esse autorresgate de verdade, você está indo junto nessa nova relação. E se você vai junto, você vai ter os mesmos problemas. E aí o que é mais difícil? Daqui 3, 4, 5, 6 anos, você tem que passar aqui de novo para tentar resgatar a nova relação que também não funcionou. Eu falo para as pessoas, pelo amor de Deus, galera, não vamos ser colecionadores de divórcio. Vamos acabar com esse ciclo de destruição de uma vez por todas. Um outro ponto, pessoal, se você fizer tudo isso que eu estou falando, a outra pessoa ela vai olhar para você com um olhar não do que era antes. Por que a pessoa foi embora? Lembra que eu falei? Por que a gente está numa situação como essa? Por que a gente está tão desanimado? Por que a gente caiu aonde a gente está hoje da separação? Onde foi que aconteceu tudo isso para o meu casamento que era para ser eterno? Ninguém casa para se separar, pelo menos não deveria, né? Aonde será que a gente falhou? No final das contas, o que acontece é que a pessoa perde a fé na relação, perde a esperança que o futuro pode ser diferente ao seu lado. E enquanto você não chocar essa realidade, é óbvio que você não tem chance de voltar com a pessoa. E mudar de pessoa só vai fazer essa nova pessoa, daqui a um tempo, entrar no mesmo ciclo que você já tinha. Só que por que ela entra? Porque ela não conhece o teu histórico. Porque a outra pessoa, o teu marido, a tua esposa que foi embora, na época lá atrás, também estava tudo bem. E vocês, Luciano, mas ele também tem culpa, ela também tem culpa. Eu tenho certeza disso. Só que não é ele que está aqui, é você. Então vamos cuidar de você. Porque aí a gente muda o cenário. Então, galera, quando você passa por todo esse trabalho que eu falei, e você sai da dor, começa a desfrutar, não é um personagem, verdadeiramente uma evolução. A outra pessoa, ela vai ficar desesperada porque ela fala assim, caraca, aquele futuro que eu projetei que era catastrófico não existe mais. Pelo contrário, eu estou vendo até uma grande possibilidade. Ele vai lutar contra isso? Vai. Ela vai querer se convencer que não vai dar certo, que você nunca vai mudar? Vai. E é aí que a pessoa que diz para mim assim, alguém aqui no chat falou hoje, falou assim para mim, olha, eu já fiz tudo isso, ele já viu minha mudança, mas não quis voltar. O problema é que as pessoas são imediatistas. Você acha que você muda hoje, amanhã, ele acredita em você? As pessoas mais próximas são as últimas pessoas que vão acreditar. Ainda mais ele ou ela. Por isso que eu falo tanto de uma palavra mágica. Escreve aí. Escreve aí no chat. Consistência. Se você não tiver consistência, você não vai convencer a outra pessoa. Eles vão ter certeza que você não vai mudar. Eles vão ter certeza que te conhecem. E é nessa hora que você vai quebrar as pernas da galera. Todos nós podemos. Quem tem que acreditar que você pode mudar é você, não é ele ou ela. Enquanto você não acreditar que não pode evoluir, aí danou-se, para não falar outra coisa. Aí já era. Por isso que eu falo, a mudança ela é científica. Como assim científica, Luciano? A mudança foi comprovada pela neurociência através das novas trilhas neurais. Aquelas trilhas neurais que são chamadas de plasticidade neural, que comprovou que tudo aquilo que nós aprendemos pode ser reaprendido, substituído ou instalado algo novo. Não existe essa história de pau que nasce torto nunca se endireita. Isso daí é um ditado popular, porque as pessoas não sabem mudar, não sabiam. Agora muitas sabem. E as que sabem é aquele tipo de pessoa, você fala assim, se ninguém muda, uma pessoa que nasce miserável vai morrer miserável. Por que ela muda? Por que ela quebra o padrão da família inteira? Então é possível mudar. Uma pessoa que está doente, muda o hábito. Uma pessoa que está muito gorda, emagrece. Uma pessoa que está magra, engorda. Uma pessoa que não está saudável, ela fica saudável. Uma pessoa que fuma, para de fumar. Se a pessoa não muda, ela vai assim até o resto da vida. Todo mundo muda o tempo todo. Só que o que eu quero aqui não é a mudança. Porque a mudança ela chega a ser automática. A evolução é uma decisão. E a evolução que você tem que decidir escolher. Porque mudar, você vai ser mudado, seja pelas experiências, pelos traumas, pelos problemas, por tudo que você vai passar. A vida inteira está mudando, nosso corpo está mudando, porque nós estamos envelhecendo. Então lembre-se, a mudança ela é automática. Mas a evolução, ela é uma decisão. A evolução é uma escolha.
E o que vai fazer você viver uma relação diferente é você evoluir, é você acessar todas aquelas crenças, que a gente chama de crenças, as convicções, paradigmas, as certezas sobre você, o teu termostato, aquela tua mentalidade. Por que será que a pessoa deseja tanto prosperar e não consegue? Porque existem travas emocionais e comportamentais. É aí que atua a mudança e as ferramentas que a gente trabalha. Você só precisa conhecer e acessar e começar a implantar. Mesmo que você no começo não veja nada. Tem pessoas que vão começar a fazer um processo, por exemplo, a turma que está lá no método, que está na turma 22 agora que entrou. A pessoa começa a trabalhar e ela fala, Luciano, não está acontecendo nada. Ela para, fala assim, galera, presta atenção numa coisa. O fato de você não ver nada acontecendo não quer dizer que não está acontecendo nada. O problema aqui, muitas vezes, é que nem uma semente. Ela está embaixo da terra. Você olha na superfície e fala, não acontece nada. Não acontece nada. Passa dias, semanas, nada acontece. Até uma hora que aparece uma florzinha, uma folhinha. Você fala, opa, está acontecendo alguma coisa. Só que você continua cuidando, continua regando. E a semente está lá, está trabalhando. Ela não para. Ela evolui. Então está na hora de você entender que precisa, inclusive, confiar. O que Deus diz? É fé. Se você não tem fé, você não confia no invisível. Só que tem horas que você tem que ter fé que a semente vai brotar. Você tem que ter fé que você plantou, regou, está cuidando e está fazendo a sua parte. E em breve você vai colher, porque é a lei da gestação. Vai germinar. O que você planta vai germinar, você vai colher. Então, se você faz as coisas corretas, a mudança de prosperidade, a mudança de mentalidade, a mudança de todo esse comportamento emocional, isso é tudo um plantio que você faz. E é isso que a gente coloca dentro do processo, por exemplo, do método, dentro dos conteúdos que eu tenho aqui. É onde você verdadeiramente vai trabalhar. Gente, mais de 4 mil alunos. Mais de 4 mil alunos. E você vê sistematicamente as pessoas dando relatos, não estou falando nem da família, não. Estou falando de pessoas que saíram do fundo do poço. Quando isso tudo você instalar em você, vocês perceberam que isso não tem a ver com o outro? Está na hora de mudarmos essa estrutura. E a hora que você entende isso, por que eu estou falando? Porque quando você ativa isso, a outra pessoa vai ficar desesperada. Porque ela vai perceber o seguinte, que ela foi embora para ser feliz. Porque ao seu lado ela não conseguia. E depois de um determinado tempo, aconteceu uma coisa maluca, que a única pessoa que não está feliz é ele ou ela. E você, que era para estar no fundo do poço porque foi largado ou foi largada, você decidiu virar o jogo, decidiu verdadeiramente começar a reverter o cenário. Vocês entendem, pessoal? E aí ela vai entender do outro lado lá que, caraca, baladinha, vida de solteirice, curtindo a vida doidado, isso não sustenta. Vocês estão impressionados, ele está super feliz, está curtindo a vida, está saindo, está pegando todas, e não sei o quê, já está namorando, e aquela vida de solteirice, meu amigo. O deserto vai chegar, só que a hora que você tiver evoluído, a pessoa perceber que ela não vai sustentar aquilo por 30 anos, essa vida de infantilidade, ela vai perceber que ela é a única pessoa que ficou para trás. A Jocely Bueno falou assim, eu já voltei só para incentivar vocês. Ninguém esquece, exatamente. Não existe amnésia. Boa, irmã. Isso é verdade. Ninguém esquece ninguém. Então, galera, aprenda esses passos, vejam e revejam esse vídeo. Então, ter uma vida ativa interessante, limpeza das crenças emocionais limitantes, a mudança de comportamento, regular as emoções, desenvolver a própria felicidade, tirar a certeza que ela tem na mão, aplicar o afastamento de uma forma inteligente e madura e ter a intenção de ter o teu porquê. Tudo isso vai mudar o processo. Rômulo Rodrigues, T22, voltamos ontem, eu e minha esposa, 3 meses separados. Rômulo, então vamos finalizar nossa live de domingão para começar a semana abençoada com a festa na live do Rômulo da T22. Que maravilha, Rômulo! Espetacular! Pessoal, todo mundo, quero que vocês aí, batendo palma, fazendo muito barulho aqui no nosso chat, aqui no nosso bate-papo, mandando energia positiva para o Rômulo. Rômulo, você está no lugar certo. Você está no método, você está aplicando, agora é a hora de você mergulhar 10 vezes mais. Por favor, escuta o que eu estou falando, porque é aonde a coisa começa a ficar desafiadora. E você está aí no meio do processo, beleza? Então, pessoal,
Palmas para o Rômulo, parabéns. Festa na live. Amanhã, 22 horas, estamos juntos novamente. Que espetáculo, pessoal. Vamos que vamos. Cadê aqui? Tem que piscar aqui também, pô. Aê, agora sim. Festa na live, galera. Bom demais. Pessoal, fiquem com Deus. Uma semana abençoada. Amanhã teremos live novamente. Vamos que vamos e a gente se vê. Valeu!